A gente está aqui hoje, eu e a Ana, da Palestrarte, a gente está recebendo nosso amigo aqui, Milton Camargo, que é sócio-diretor da Empreenda, do Grupo Empreenda, palestrante da Palestrarte, consultor de empresas. A gente vai bater um papo hoje aí sobre um novo material que o Milton está lançando junto com a gente, uma nova palestra, uma palestra online, né? Já que a gente tem que ficar em isolamento, então vamos aí aprimorar nossas habilidades de fazer as coisas de forma online. E o tema é um tema muito peculiar e importante para esse novo momento que a gente está vivendo, que é o restart do mundo e do líder pós-Covid-19. Milton, fala um pouquinho para a gente. O que a gente pode esperar de mudança nesse novo mundo, no novo cenário das empresas, dos líderes, pós o isolamento, pós a quarentena, pós nosso período aí de coronavírus? Legal. Bem, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês duas, né? Catarina, Ana, né? Ver o sorriso de vocês aí é uma coisa... Pois é, né? Ainda que de longe, né? Não dá, né? É legal. Né? Virtual. E hoje, mais do que nunca, como a própria Catarina colocou, eu acho que é uma coisa que acelerou-se, né? Já tinha tecnologia, já existia, já estava aí para fazer dessa forma, mas ainda tinha muitas restrições, e veio... e ainda bem que já tinha essas tecnologias prontas, porque a gente pode, de fato, aproveitá-las e usá-las de maneira efetiva. E tem funcionado muito bem, né? A gente tem feito algumas coisas online, e não só coisas curtas de palestras, de lives e tal, mas também encontros mais longos, workshops até tem funcionado muito bem, então não apenas para reuniões, mas workshops com trabalhos de grupo, tem sido uma coisa bem legal. Então eu acho que isso é algo que veio para ficar, né? Por mais que, obviamente, os encontros presenciais vão voltar, né? Os eventos presenciais vão voltar e tem uma série de outras coisas bacanas nisso, mas essa tecnologia, essa forma de atuar online, ela veio para ficar, veio para facilitar, e tem forma de fazer isso de uma maneira bem legal, assim, que gera interação, tem uma série de outros benefícios. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma que era um grupo que eu já estava acostumado, e no presencial eu já conhecia um pouco, 30 pessoas ali eu já conhecia, porque era um programa de 5 encontros, tal, eu já conhecia as pessoas, e no presencial sempre tinha aqueles 3 ou 4 que se destacavam na fala, né? Aquele que sempre chamava, tal, não sei o quê, e aí foi para o online, inverteu. Tinha umas 3 que sempre ficavam meio escondidinha, falava mais no particular, vinha perguntar uma coisa assim meio de canto. Soltou no online. A gente está tendo revelações. Então. E ali brilharam, vieram à tona. Então foi uma coisa... Tudo tem os dois lados, né? Então, é verdade. Bastante. Eu acho que vai surfar bem quem souber fazer as duas coisas nos dois ambientes, né? Mas realmente às vezes a gente é melhor pessoalmente e no online a gente dá uma travada, né? Não é o caso meu e nem da Ana, a gente é espontânea nos dois casos, né, Ana? Com certeza, a gente também está se revelando, né? Essa dupla. Ô, Milton, mas sabe o que eu ia dizer? Você está falando que você gosta do online. O interessante que eu estou vendo é que todo dia está surgindo alguma plataforma nova, né? Muita empresa, principalmente startups, estão desenvolvendo plataformas para que possam ser feitos eventos online. E isso eu acho bem legal, porque as empresas, elas não sabem ainda que plataforma usar. Muita gente pergunta, vocês fornecem a plataforma? Então a gente vê ainda que as empresas não sabem qual vai ser a melhor plataforma, o que elas devem usar, o que se adapta melhor para cada evento. Então o legal é isso, que já está tendo essa nova demanda aí principalmente para as startups. Isso. Não, e você sabe que eu estava falando esses dias com uma empresa que ela é de tecnologia e ela é bem famosa, né? Tem um player para Windows, né? Principalmente bastante forte, acho que é o principal player do mercado, né? Para rodar vídeos. E ela estava falando das adaptações que eles fizeram nos últimos 60 dias, a pedido de cliente. Então, por exemplo, uma das coisas que a plataforma está fazendo agora é reconhecer o uso de máscara pelos colaboradores. Nossa, então, é verdade. Automaticamente faz essa coisa. Ela estava me contando também que um outro projeto em parceria com uma outra empresa, uma grande empresa aí da área de telecom, eles estavam substituindo tudo que é biometria por leitura facial, de fato. Né? Então, não precisa achar, você tinha um controle, enfim.
É isso, tem coisas que... Tudo tem os dois lados da moeda, depende de como que a gente enxerga, né? E acho que é isso um pouco, inclusive, que a gente está falando do tema aqui da palestra, né? O restart do mundo e do líder, né? No pós-Covid, porque é isso que a gente está vivendo, né? Você acha que é um restart ou um reset? Boa pergunta, viu? Não é? Boa pergunta. Difícil, né? É difícil Para saber. alguns é reset e para os outros é restart, viu? Eu acho que tem um pouquinho do que é. Aliás, isso é uma coisa interessante também, falando sobre liderança, né? A gente estava vendo, nesse momento, muitas lideranças foram colocadas em xeque, né? Então, aqueles que eram muito bem quistos, vamos chamar assim, pelos seus liderados, nesse momento começou-se a enxergá-los como, ó, esse cara tá meio complacente, não tá fazendo o que precisa ser feito, não tá agindo na velocidade que precisava, tal. E outros que eram o contrário, e de repente fala, pô, agora o cara tá brilhando, o cara tá fazendo. Então, mas é isso, né? Não tem, na verdade, não tem um tipo adequado de liderança, não tem um estilo de líder, não tem aquilo que o momento de fato está precisando, tem aquilo que você precisa agir de acordo com os teus liderados, de acordo com que você, a maturidade das pessoas que você tem, da sua equipe, e agir de acordo com o que está acontecendo no momento, no mercado, no mundo como um todo. Então, não tem um jeito X, Y, Z, não dá para você querer moldar as pessoas dentro de um esquadro para isso, né? Mas o que eu posso ter certeza, e voltando um pouquinho até na questão, né, é que, assim, a gente não sabe muito como vai ser, né, daqui para frente, mas que a gente vai ter o tal desse novo normal, né, que a gente já está se acostumando com ele, vai ser uma coisa diferente, não vamos voltar ao que era antes, né, realmente não vamos voltar ao que era antes. Milton, só fazer um parênteses, todo mundo está falando sobre essa questão do novo normal, explica para a gente, na tua visão, o que seria o novo normal, para o pessoal aí que vai acompanhar a gente poder entender um pouco. Eu acho que o novo normal é saber lidar com esse mundo muito mais ambíguo, muito mais incerto, onde os clientes vão ter um novo tipo de posicionamento, de comportamento, onde a liderança precisa atuar de uma maneira diferente do que vinha atuando, onde as relações das pessoas com o mundo do trabalho, com o mundo corporativo, com o mundo familiar, vai ser diferente do que é hoje. Esse novo normal, ele requer que a gente tenha muito mais flexibilidade para agir, muito mais tolerância com o outro, que a gente seja muito mais colaborativo, né? A gente vai precisar, para esse novo normal, agir dessa forma, né? Se a gente pegar uma analogia na economia, né, e eu não sou economista, né, mas se a gente pegar a analogia da economia, o dólar não vai voltar a ser o que era antes, não vai voltar a ser R$1 como era na época do Plano Real, não vai voltar a ser R$2, o novo normal é esse, a gente vai ter que conviver com dólar a R$5, né? Então, o novo normal para mim é aceitar as coisas, incorporar, sair daquele estágio de negação e atuar dentro desse novo normal. Então, hoje o novo normal é você trabalhar em casa, mesmo sem os recursos necessários, totalmente, né, todos os recursos, trabalhar com os filhos sem estar tendo escola, isso, o novo normal é esse, né? Eu acho que, para mim, o novo normal é as pessoas saberem aceitar as coisas como elas são de fato, né? Se adaptar a isso de uma maneira ágil e rápida, obviamente, mudando e sendo protagonista daquilo que precisa ser mudado, né? Aceitar tudo, né? Saber essa nova realidade qual que é e fazer as mudanças necessárias. É isso. Aliás, esse momento de pandemia, passado esses 60 dias, a gente já está em São Paulo praticamente há 60 dias, né? 13 de março, aliás, 60 dias, 13 de maio. Exatamente, né? Hoje é 13. Né? E hoje é 13 de maio, exatamente 60 dias. Aliás, o último encontro fisicamente que a gente teve, eu, Ana, foi com você. A última vez que a gente esteve juntos fisicamente foi 7 de março. Isso, exatamente. Né? Estivemos juntos. Foi a última vez que nos vimos fisicamente, estávamos os três juntos. É isso aí, então. De 17 de março para cá, praticamente 60 dias, como é que foi no começo? Todo mundo entrou naquela fase de desespero, saiu no supermercado, fazendo estoque, não vai ter abastecimento, isso, aquilo. Verdade.
cancelou-se todo que era evento, cancelou isso, cancelou aquilo, as coisas que já estavam prontas não quiseram mais, tal, não sei o quê. Aquele caos, né? Hoje, passados 60 dias, a situação em termos da pandemia em si, ela é mais grave hoje, né? Sim. A situação de saúde é muito mais grave hoje no Brasil, né? Uhum. Mas as pessoas estão aprenderam a conviver de uma maneira mais estruturada. Então, já aceitou um pouco esse novo normal. Nos primeiros dias, eu tenho 2 filhos pequenos, vocês sabem, para pôr máscara e descer, não quero, isso incomoda, é isso, é aquilo. Não, Agora, uma boa, coloque e vai, né? As aulas que eles estão tendo, aulas virtuais, né, no começo, não quero, então agora está fazendo. Vai entrando na rotina, né? As empresas, elas voltaram a fazer o que precisa ser feito, porque elas sabem que precisa dar apoio a seus liderados, precisa dar apoio aos seus colaboradores, né? Então é isso, acho que o novo normal é isso, é a capacidade de se adaptar de maneira ágil, de maneira rápida, de maneira efetiva, sendo flexível, fazendo o que precisa ser feito nesse contexto em que a gente vive atualmente. Eu acho que é isso, o novo normal para mim é isso. Agora, tem muita gente apanhando muito nesse sentido, né? Marcas que estão tentando pegar carona em coisas aí e estão se dando mal, né? Porque a opinião pública não está mais aceitando certas coisas, né? Então, a liderança tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque para a gente perder reputação é assim, ó, da noite para o dia. E para conquistar, vocês sabem como que é, né? São anos e anos aí para conquistar uma reputação adequada. Milton, e como liderar num mundo que você mesmo falou está mais ambíguo, mais volátil, com transformações que acontecem do dia para a noite? Como que o líder tem que se posicionar num momento como esse? Então, primeiro tem que se posicionar. Não dá para ficar em cima do pé. Né, eu acho que o final da sua frase ali já responde de claro. Na verdade, a minha pergunta era qual seria o papel do líder, né? Então, primeiro ele tem que se posicionar, não ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro, tem que se posicionar e tem que ser transparente. Né? Eu posso estar lidando com um fator agora bastante adverso, eu não sei como resolver, eu tenho que ser transparente disso. Ó, hoje, nesse horário, eu não tenho resposta para isso. Eu estou tendenciando a ir para um caminho X, mas eu não tenho essa resposta hoje. Né? Eu tenho que ser transparente. E a partir do momento que eu tenho uma convicção de alguma coisa, eu tenho que me posicionar de maneira clara. E não posso ter medo de voltar atrás se necessário, ou de corrigir a rota. Aliás, os portes são flexíveis, né? É um erro em que não, porque eu vim nessa linha, é uma linha muito tênue, teimosia e não ter flexibilidade. Você precisa tomar cuidado com isso. Então, para mim, hoje, o líder, como é um ambiente incerto, em que tudo pode mudar de fato a cada 10 minutos, 1 hora, 30, não importa, as coisas mudam muito rápido, a gente está tomando decisões de maneira muito em cima de fatos que têm chegado para a gente, tal, não sei o quê. Então, o líder tem que ser transparente, tem que se comunicar de maneira efetiva, né? E tem que se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar querendo agradar todo mundo, não dá para ter esse tipo de coisa. Aliás, não é fácil exercer o papel de liderança. Imagino. Engana-se quem acha que liderar é querer agradar todo mundo. E não dá. Agora, o que você precisa é dar espaço para as ideias virem, surgirem, serem debatidas à exaustão, mas chega um momento que alguém tem que tomar a decisão e mostrar o caminho. E aí entra o papel do líder. Né? E isso não quer dizer que decisões tenham que ser unânimes, não é isso. Mas, a partir do momento que a decisão for tomada, o líder tem que ter a competência, a capacidade de trazer as pessoas para junto de si e fazer com que aquilo aconteça de fato. Eu acho que essa é a grande questão do líder hoje. Mas precisa coragem e velocidade de agir. Sem essas coisas... Me diz uma coisa. E, obviamente, né, você precisa ser o exemplo. Você precisa ter legitimidade. Porque senão cai por água abaixo na primeira esquina. Você falar tal coisa, não saia, não faça isso, não faça aquilo, você está lá fora fazendo seu exercício, dançou. Então não pregue aquilo que você não puder cumprir. Não vai cumprir. Milton, isso tudo que você falou agora, do posicionamento do líder, isso, na verdade, teoricamente, deveria ser o que o líder teria que ser sempre, não agora, né? Isso são características que, na realidade...
Acho que agora estão mais evidenciadas, né? Agora mais do que nunca precisa, mas eu acho que sempre foram características necessárias para um líder, né? Concordo. Eu acho que você tocou num ponto bastante importante. A gente acorda, eu aí com as nossas lideranças. Há muito tempo. A gente estava brincando do home office, vocês estão vendo, né? É o novo normal. A cachorrada tá difícil. Não, mas há um ano atrás, não sei se vocês se lembram, teve um meme de um jornalista da CNN que ele entrou. Eu lembro. O filho dele entrou na sala atrás e aquilo virou um meme, viralizou e tal, virou um negócio. Verdade. Mas é assim mesmo. Estava ao vivo na CNN. Jeito. Agora é normal, eu tô aqui falando com vocês. Daqui a pouco entra um aqui, vai vir e vai, não sei o que, vai falar uma coisa nada a ver aqui. Eu vou tentar primeiro ficar fazendo assim com a mão para não vir. Aí eles vão entender que, na verdade, você está chamando, né? Esse é o novo normal, é saber lidar com isso. Eu acho que aí já tem um bom exemplo. Bom, desculpa aqui, vamos ver se elas conseguem se controlar e vamos continuar o nosso papo. O novo normal é esse aí, é bem prático. O exemplo que você trouxe foi fundamental agora. Mas eu acho que é isso, Ana. Retomando, eu acho que a questão já são características que a gente tinha como liderança, aquelas lideranças mais inspiradoras, mais eficazes, aquelas lideranças que a gente busca, né? Atitudes do líder como a gente gostaria que tivesse, né? Aliás, uma coisa interessante é assim, não só agora, na coisa do Covid, da pandemia, né? Todas as empresas sofreram, tá certo? Raras exceções de alguns negócios que cresceram porque pegaram uma onda aí de alguma coisa e tal, e enfim, como algumas plataformas de tecnologia que cresceram, algumas startups que ganharam, né? Nichos bem específicos, mas todo mundo de algum modo perdeu alguma coisa, né? Uns perderam menos, outros perderam mais, muito mais, uns estão aí em situações bastante críticas e tal. Isso não é um fenômeno só agora, que está acontecendo por conta da pandemia, né? A gente já vinha acompanhando aqui no Brasil desde 2014, fim de 2014, a gente trabalha em vários momentos com a concepção de estratégia das empresas, né? Fazendo plano estratégico, uma reflexão visando o futuro, tal, aquela coisa toda. E a gente já vinha reparando, no final de 2014, que muitas empresas começaram a ter problemas, né? Algumas entraram e se afundaram em crises, outras conseguiram, entrou na crise, mas rapidamente conseguiu sair daquele novelo e achou um caminho, e outras que estão lá até hoje, né? Não conseguiram encontrar caminho nenhum. Aí você começa a ver, nesses 3 grupos de empresas, o que há em comum entre eles, né? Porque você tem, nos 3 grupos, empresas do mesmo setor. Aí você fala, como é que pode? Empresa do mesmo setor está em 3 situações tão distintas. Então, não é mercado. Sabe, porque o cliente continua comprando de uma outra forma, mas continua consumindo, as regras de mercado servem para todos, são iguais. Então, o que acontece, né? Aí você começa a aprofundar um pouco mais, né? Aquele grupo de empresas que entrou e não conseguiu sair, você vai ver que elas já estavam na UTI, precisavam fazer uma cirurgia, mas só queria pôr um curativo. Queria pôr um esparadrapo aqui, um remendo aqui e tal. Não sai, não adianta, né? Então, continua lá. Aquelas outras, a do meio, aquelas que conseguiram sair mais rápido, elas entenderam, agiram e conseguiram sair. E teve aquelas que se preveniram e nem entraram no problema, né? Qual que é a diferença entre o primeiro grupo e os outros 2 grupos que você vai ver? Você vai ver, na essência, não é caixa, não é acesso a capital, não é isso, é liderança. Coragem de agir, velocidade para tomar decisão, né? É aqueles que conseguiram entender que precisam estar próximo dos seus clientes. Não dá para abandonar o cliente, precisa ter sempre o cliente no centro das coisas. Então, a liderança é o que faz a diferença, de fato, entre o céu ou o inferno para os negócios, né? Mas, infelizmente, né, ainda você tem muitas lideranças que não fazem o que é óbvio, né? O que a gente muitas vezes fala é óbvio, né? Mas tem muita gente que é resistente a isso, eu fiz isso há tanto tempo, sempre deu certo, ou se esconde atrás do sucesso de uma empresa, nas relações, e não faz, e não atua da forma que precisa atuar, né? Daí veio a pandemia, veio o tal do coronavírus, aí virou o amuleto, né, ideal para todos, né? Falando, aí entra
entra aquele artigo que você escreveu, né? Falando exatamente isso. Será que o coronavírus é o culpado de tudo isso? De tudo realmente isso, a culpa é toda do coronavírus? Pois é. Um monte de gente aí, tem um monte de casal aí que depois da pandemia vão se separar, porque agora não dá para pôr para fora de casa, né? E vai falar que a culpa é do coronavírus, viu? Bom, verdade. É verdade. E me fala uma coisa, dá para preparar o líder para fazer essa mudança aí de jogo, para fazer esse restart? Dá, com certeza, com certeza. Eu acho que não nos moldes tradicionais em que a gente vem tratando liderança, né? Muita gente tratando liderança. A gente... e aí entra num processo educacional de tudo, né? A gente, hoje mesmo a gente fala muito em colaboração, né? Ser colaborativo, montar times squads e tal. Aí você vai para ensino básico das escolas e as pessoas estão ensinando a competir, cada um isolado na sua carteira, né? Na sua mesinha, na sua cadeira. Aí você vai para as empresas, cada um na sua sala, enfim. Então passa por uma mudança na forma de capacitar, de desenvolver líderes. Mas com certeza tem como fazer, mas não são coisas técnicas em linhas gerais. A gente precisa colocar liderança na prática, liderança prática, colocar os líderes para atuarem. É uma liderança que precisa atuar naquilo que faz a diferença. Então, se a gente pega problemas específicos da empresa, desafios que ela está vivendo, e traz para o contexto da liderança para resolver aquilo de fato, né, elas acabam desenvolvendo habilidades e competências de liderança para aquilo acontecer. Então, por exemplo, uma empresa que ela precisa fazer um upskilling na questão digital, né, a liderança tem que estar envolvida nisso e ela tem que puxar isso. Não dá para uma liderança ser analógica numa empresa querendo fazer uma transformação digital importante, né? Eu acho que tem como fazer, mas não temos que abolir aquelas coisas tradicionais que ficam falando sobre liderança. Que é importante, mas não é o que vai fazer de fato a diferença. Então, um líder precisa se comunicar bem? Precisa, mas todos nós precisamos. Né? Se eu falar aqui para você, Milton, você precisa se comunicar melhor? Claro que eu preciso me comunicar melhor. Ana, você precisa se comunicar melhor? Claro, sempre vou ter o que melhorar. Catarina, você precisa aprender a dar feedback melhor do que você dá? Óbvio que sempre a gente vai poder melhorar. Mas isso faz, de fato, a diferença para você ser um líder com L maiúsculo? Né? Eu acho que isso é básico. Como uma empresa que quer competir. Se você não tiver um produto de qualidade num preço competitivo, esquece, você não está no jogo. O seu básico você está no jogo. A partir do momento que você está no jogo, você põe as outras coisas. Aí você começa a agregar uma marca para agregar valor, que é o que a Apple faz muito bem. Né? Por exemplo, você vai olhar os produtos da Apple, não necessariamente são os melhores, os mais inovadores, mas tem um brand que ganha de todos os demais. Né? Que ela consegue fazer essa reputação dela de uma outra forma. Então, eu acho que tem sim como aprender a ser líder, dentro desse contexto, tem como olhar, mas precisa ter uma mente aberta, precisa olhar para as coisas do futuro, porque a maioria dos programas de capacitação de liderança olham pelo espelho retrovisor. E a gente precisa olhar para frente, olhar para o futuro. E olhar tendências de coisas que hoje não faz sentido, muitas vezes. Né? E como eu falei, isso vale para a educação como um todo. Né? Ainda a gente vê no sistema educacional escolas preocupadas em ensinar tabuada, ensinar a fazer decoreba, que na nossa época foi assim, a gente decorava as coisas. Verdade. Né? Hoje em dia não tem mais nada a ver, né? Hoje a gente tem que ensinar as crianças a serem flexíveis, a terem curiosidade pelo aprendizado, a saber. Pena que eu não vivi nessa época de hoje. Verdade, né? Por que hoje nas empresas a gente tem tantos programas de team building? Isso mesmo. Porque nós fomos formados para trabalhar individualmente, para competir individualmente. Aí chega no ambiente de trabalho e fala, agora vocês precisam trabalhar juntos. Como, né? Entendeu? Então, assim, mas a gente tem a capacidade de dar o restart. Né, na nossa mente, fazer o restart para conseguir entrar nessas novas questões que precisam para esse líder se reinventar, esse líder atuar nesse novo mundo. Né? A gente está falando do líder
na figura da, entre aspas, da pessoa mais importante e tal, mas esse restart, acredito que seja de todo mundo, na verdade, né? Começa com o líder para ele poder disciplinar outras pessoas, né? Fazer outros seguidores. Mas, na verdade, todo mundo tem que fazer essa mudança, mudar essa chavinha aí na mente, né? Para a gente poder enfrentar esse novo normal. Isso mesmo. Eu acho que o restart, a liderança tem um papel importantíssimo de fazer um restart, né? Mas nós, como profissionais, precisamos fazer nosso restart também, né? Nós, como sociedade, temos que fazer nosso restart, né? Uhum. Nosso papel mediante a nossa família, as instituições têm que fazer o restart dela. Eu nem vou falar do mundo político, porque isso aí... É um caso à parte. Daria outro bate-papo, né? Mas o restart ali... Né? Ali é reset. Ali é reset. Ali é reset. Tenho certeza. Tem razão. Não tem jeito, Ana, mas todos precisamos. Eu acho que o restart mental que a gente precisa fazer, todos nós, para reinventar. Aliás, esse é um momento bacana para isso, né? Se reinventar. Apesar de estarmos vivendo um caos, estamos mesmo vivendo um caos, fazer esse restart nosso, ele é importante, a gente se redescobrir para coisas que a gente tinha deixado muitas vezes de lado, sabe? Uhum. E acho que é importante. O restart pode ser até mesmo para fazer o que você vinha fazendo já antes, mas que mude a sua vida. Novas maneiras, né? Uma nova maneira, novas maneiras de fazer. Eu acho até que pra gente, né, Cátia? Pra gente tá sendo bem sem dúvida, interessante, desafiador, mas tá sendo bem legal mesmo essa questão de realmente a gente pensar em novas maneiras de fazer o que a gente já fazia, como é que se adaptar a essas novas coisas que estão acontecendo, né? Aí muitas vezes do piloto automático, né, Ana? A gente estava muito no piloto automático nas coisas. Verdade. Né? Tinha muita coisa acontecendo que era assim. Ah, mas por que você faz assim? Porque já faziam assim antes. Mas não questionar nada. Então, nós estamos precisando de pessoas questionadoras. Mas não é aquela um resmungão, né? Que questiona tudo, reclama de tudo. Não é isso. Questionar com um sentido propositivo, com um sentido produtivo. Para construir, né? Exato, né? Tem que ser. E a nossa desculpa era sempre, era tudo correndo, tem uma coisa atrás da outra, não dá para pensar, não, é assim, vai. E não parava para pensar. Agora não, a gente está com muito tempo para pensar e aí realmente repensar, né? Tudo que a gente fazia. Então, aí, isso mudou bastante mesmo, porque a desculpa da correria do dia a dia é essa. Ah, não dá, vamos fazer, não, tá bom, o movimento é isso, é aquilo, e vai fazendo. Aí, de repente, para tudo. Aí muda, né? Aí não tem como. Aí é a hora de você realmente repensar tudo. Essa coisa mesmo, vai ser mudado. Não vai ser mais essa relação de trabalho, não faz sentido. As grandes capitais do Brasil, você demora 1h30 para se deslocar de um ponto a outro. Algumas pessoas aproveitam até que bem esse tempo, vão vendo, alguns lendo livro, quando tem transporte público. Vai no metrô. O podcast tem crescido muito, porque as pessoas vêm ouvindo notícias e tal. Mas é um fato, né? Mas se perde, é um fato. É um fato de 3 horas, 1h30 para ir, mais 1h30 para voltar. Se você chega no trabalho e já está cansado, daquilo que estressa, né? Sim. E não faz mais sentido. Você não rende o que você precisaria render. A sua produtividade é a mesma, não é a mesma coisa. E aí você começa a tomar um cafezinho aqui, você faz isso, você procrastina isso, vai ver rede social, abre e-mail, a hora que você vê amanhã foi embora, e você não foi, precisava. Né? Então, as relações vão mudar. As empresas perceberam que dá para trabalhar dessa forma, que não precisa ficar com um andar inteiro num prédio, ou 5 andares num prédio, que pode fazer rodízio. Você pode ter metade das pessoas trabalhando no ambiente, isso vai economizar para todos. Né? As pessoas que reclamam tanto de tempo, né, nessa 1h30 que vai ganhar, pode fazer alguma outra coisa, mesmo que seja ficar dormindo no sofá, porque aí cada um tem a sua escolha, tá certo? Exatamente. Sim. Entende. Mas não dá para ficar reclamando que não tem mais tempo e que não consegue mais equilibrar a vida. Né? Eu tenho visto nesses dias muitos contatos, ontem mesmo aconteceu isso. Das 8 às 9h30 da noite, eu falei com 5 pessoas. 5 pessoas eu conversei. Olha a diferença, né? Das não 8, dá para falar com uma, né? Antigamente. Das 8 às 9h30 da noite. Horário atípico, mas cada um trabalha de uma maneira, né? Da forma melhor. Tem gente que rende melhor à noite, tem gente que rende melhor durante o dia, né? Sabe o que eu acho? As pessoas estão ganhando a sua... independência, acho que é autonomia, maioridade profissional. Deixando de ser adolescente na marra. Sabe aquela coisa que os pais colocam para fora de casa? Fala, agora vai se virar, bicho, já tem tudo aí, se vira agora. Né? Concordo.
é ganhar a maturidade, a maioridade, né? Sair da eterna adolescência e começar a tomar conta. Então, por exemplo, eu no meu dia, a minha dinâmica sempre foi muito parecida com isso, né? Mas eu no meu dia, eu não preciso focar, eu preciso das 9 às 5, 100% no trabalho. Não, eu posso, só às 2 da tarde, fazer uma coisa que é de cunho pessoal. Eu posso sim fazer uma coisa para minha família, eu posso sim pegar meu filho na escola, almoçar com ele, porque eu tenho flexibilidade de atuar ao longo do dia, né? Uhum. Então, as pessoas também têm percebido isso, né? Então, essas pessoas todas que a gente tem falado, que eu comentei ontem, que ao longo do dia não conseguiam, porque muitas delas têm demandas familiares, trabalhos domésticos que muitos começaram a ter que fazer, porque não tem mais ajuda, né? Porque no momento está em reclusão todo mundo. Então, você tem que fazer outras coisas. Naquele momento, é o momento que você está mais tranquilo, até baixou já um pouco a sua energia, e você consegue discutir outros tipos de assuntos, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? As pessoas... Agora, o que é importante? Aí serve para o profissional, serve para você como líder, né? Você, como profissional, precisa, de fato, conquistar a sua maioridade, porque senão você se perde e você entra num processo autodestrutivo. Sim. Eu até vou fazer um parênteses aqui, vou dar um testemunho pessoal. Eu não gosto de trabalhar em casa, a Ana sabe disso, eu sou aquela pessoa que gosta de contato físico, eu gosto de conversar com as pessoas e tal. E no começo da quarentena, do isolamento, eu fiquei meio apavorada, porque eu falava, meu Deus do céu, como eu vou conseguir me programar para produzir da mesma forma? Confesso que eu estou perdendo a resistência, né? Se a gente se organizar de uma maneira verdadeira, você planejar sua agenda no dia, o que você tem para fazer, pôr a cabeça para funcionar para aquele tipo de conteúdo, eu acho que, graças a Deus, estou me saindo bem até agora, né? Não é uma coisa que eu amo, não é. Se a pessoa sabe, acaba rendendo mais. Exatamente, esse é o ponto. Aí, se você foca no que você precisa fazer, no resultado que você tem que dar, não interessa se você vai demorar 2 horas ou 5 horas para fazer aquilo. Cada um vai no seu ritmo, né? Mas você faz. E você entrega, né? Exatamente. Você se entrega, você foca naquilo. Aí, e aí você consegue conciliar a tua agenda, de repente, com um compromisso pessoal no horário, entre aspas, comercial, sem cobrança. Porque eu acho que antes as pessoas sofriam muito com essa cobrança, né? Eu vou pegar meu filho na escola, mas imagine o que vão pensar, que no meio do trabalho eu tô saindo para pegar meu filho na escola. Não tinha aquela cobrança, aquela coisa. Mas se você sabe o que você precisa fazer, se programa para aquilo, você vai fazer da melhor forma possível, vai fazer bem feito. Resultado, entrega de resultado. Ninguém tá preocupado se você está suando a camisa mais ou menos, se você transpira mais ou menos, é o quanto que você entrega. Se você tem, claro, os entregáveis, administre da melhor forma possível. Aliás, eu tenho uma tese, eu já falei algumas vezes, que para mim as pessoas, se trabalhar segunda e terça, quarta livre, quinta e sexta, sábado e domingo livre, vai ter maior produtividade do que os índices atuais que nós temos. Eu tenho, assim, olha, uma certeza muito próxima, assim, de que, de fato, essa seria uma vantagem para o mundo do trabalho. A minha visão é essa. Enquanto você está no trabalho, que você tem trabalho das 9 às 18, vamos supor assim que as pessoas trabalham das 9 às 18. O que vai acontecer? Você não vai trabalhar das 9 às 18, você vai começar a trabalhar às 9, às 10 você vai entrar no Facebook, você vai procurar alguma coisa na internet, porque é a hora que você tem, você não vai ter depois. Hoje em dia não precisa mais, na hora que você falar, eu vou trabalhar, você vai focar no trabalho, porque você sabe que daqui a 1 hora, se você precisar, você vai parar e vai fazer outras coisas. Então é a questão, primeiro, da maturidade, acho que você falou, é muito importante. Você tem que adquirir essa maioridade, não é todo mundo que consegue. E saber administrar as suas responsabilidades. Eu concordo plenamente. Eu acho que home office é fantástico, mas existem pessoas que não sabem mesmo, né? Então, isso eu acho que é um problema que vai vir, um problema a ser administrado agora aí nesse novo normal. E aí entra o papel do líder. Porque o líder tem que dar esse apoio. O líder tem que entender as angústias dos seus liderados, tem que ajudá-lo a superar esses desafios, tem que dar o grau de autonomia de acordo com a maturidade. Ele tem que preparar essa maioridade profissional dos seus liderados. A gente não pega uma criança de 5 anos e manda atravessar a rua sozinha, a gente vai ensinando ela a atravessar. Quando ela tiver 10, ela já está apta para atravessar sozinha.
né? Mas você tem que ir fazendo isso acontecer. E esse é o papel que o líder tem que ter hoje. O líder hoje, ele precisa dar essa amplitude de atuação dele, precisa dar esse conforto, né? A sua liderança, o apoio necessário. Genuinamente, ele precisa estar querendo dar esse apoio para que as pessoas consigam... Porque, olha só, o líder, ele precisa trazer resultado através da equipe dele, ele precisa fazer com que isso aconteça, né? Então, não adianta atuar de uma outra forma, e para isso ele tem que estar preparado, ele tem que atuar. Essa é uma das mudanças importantes que o líder precisa, porque essa liderança também, ela não sabe gerenciar dessa forma, né? A maioria dos líderes não sabe gerenciar assim. Não, mesmo porque às vezes a gente tinha uma agenda cheia de atividade, né? Tinha ativismo assim, na semana toda. Você terminava a sua semana com aquela sensação de que, nossa, eu trabalhei muito nessa semana porque eu fiz um monte de coisa, mas quando você olhava o que precisava ser feito de verdade, não foi feito. Então a gente tem que saber separar o que é ativismo daquilo que é responsabilidade, do que é tarefa, do que precisa ser feito mesmo, de entrega, né, de resultado. E quem tem que dar esse direcionador é o líder. É ele que tem que fazer. A partir do momento que ele vai criando uma equipe mais madura, de uma equipe mais efetiva, ele vai soltando mais, e aí o tipo de relação e de cobrança dele é outra. E assim vai, né? A liderança tem que se adaptar a essas relações, né? Tem que se situar de acordo com um jogo. Se vai jogar basquete, uma coisa, se vai jogar futebol, é outra. Ponto. O cara que tem 1,90 m, ele vai ser ótimo pro basquete, né? Pro futebol talvez seja um pouco diferente, você tem que pôr ele em outra posição. Ele não vai ser a estrela do time, talvez ele tenha que ser ali um apoio de tal... Então é isso, a liderança tem que entender essa coisa e fazer as coisas se encaixar. A equipe tem que estar encaixada. E esse é o papel do líder, fazer com que a equipe se encaixe, né? Principalmente... Milton, agora uma pergunta importante que aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esse programa que vocês têm, esse do Restart, o que exatamente você faz? Como é esse programa? E como é que você ajuda a liderança a chegar? Tudo isso que a gente está falando é legal, todo mundo sabe, mas o que você dá realmente, assim? Quais são as ferramentas práticas? Como é que a liderança pode se preparar mesmo? E falar, poxa vida, eu vou contratar o Milton, vou contratar a Empreenda, alguma coisa nesse sentido, e isso vai me ajudar a solucionar todos os problemas que eu vou ter pós-Covid, tudo essas mudanças que estão vindo e que talvez eu não esteja preparada. Também não tem a varinha mágica aí, né? Resolver tudo. Né? Vamos lá, né? Também não vamos... Primeiro, tanto uma palestra quanto um programa mais estruturado, ele tem um ponto inicial que é trazer o despertar para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas despertem, de fato, para aquilo que a gente está chamando a atenção. Né? Então, numa palestra, por exemplo, a gente vai conseguir o quê? Sensibilizar as pessoas para o tema. Né? Grande parte delas vai ser provocada de maneira mais efetiva com aquilo e fala, poxa, não, faz sentido, vou trazer para a minha realidade, entendi as coisas que eu posso atuar, que eu posso mudar e vou buscar um caminho para isso por conta própria. Então, tem muita gente que faz isso. Tem aqueles outros que falam, não, tá bom, entendi, mas não estou nem aí. Não quero, não vou fazer, eu sou assim mesmo, não vou mudar e tal. E tem aqueles outros que estão meio em cima do muro, esperando para que lado a correnteza leva. Né? Eu acho que não tem muito milagre nesse sentido. Tem uma parte de sensibilizar as pessoas de maneira efetiva e tocá-las. Como que a gente tem feito isso de maneira mais prática? Trazendo para as pessoas, mostrando para as pessoas que é possível ser feito, que é acessível ser feito. Trazer para a prática do dia a dia das pessoas. Quando a gente fala como que o líder pode se preparar, eu só acredito na preparação do líder se eu trouxer o contexto dele. Então, se eu trago coisas que vai facilitar o dia a dia deles, que ele pode implementar no dia a dia dele, que ele vai resolver coisas para a empresa, que ele vai ser reconhecido, que ele vai ser valorizado por isso na organização dele, na empresa dele, ele começa a valorizar isso também e começa a atuar de maneira diferente. Né? Então, em uma ação bem pontual, o que a gente faz é isso. Uma palestra, a gente vai sensibilizar. Alguns compram a ideia, outros
começam a pensar de uma maneira diferente aqui ou não, outros se sentem mais tocados, outros menos e tal, e cada um vai buscar o seu caminho. Num programa mais... Você tem um diferencial, né, nessa questão da palestra, se oferece algumas coisas mais também exatamente para suprir um pouquinho isso, não é? Então, exatamente. Workbook. Isso. O padrão todo mundo faz uma palestra e no final manda os slides. A grande maioria faz isso, manda. A grande maioria, há controvérsia. Né? Mas a grande maioria acaba mandando, né? Acaba encaminhando os slides da apresentação, aqui, assim, tal, não sei o quê. Pelo menos a linha base do que foi apresentado acabam mandando a grande maioria. O que eu estou trazendo junto nessa proposta, quando é uma palestra em si, é dar um roteiro também. Né? A palestra é customizada, vai fazer de acordo com... Quer dizer, eu vou pegar quais são os desafios da sua empresa? Qual que é o plano que ela tem daqui para frente? Qual que é a ideia? O que os líderes estão passando? Como que é a cultura? Então, para poder customizar as mensagens, tá certo? Que aí que eu acho que é um diferencial também. Você atua realmente como um consultor. Cada empresa que você vai, você entende tudo, conversa com os líderes, entende quais são as necessidades para aí, então, realmente montar o material, né? Não pode ser nada de prateleira, não acredito nisso. Óbvio que eu tenho os meus pensamentos em termos de liderança, uma espinha dorsal do que a gente prega, do que acredita e tal, mas a gente faz algo bem específico de acordo com a mensagem que precisa ser passada. Se uma empresa está vivendo um momento de tal forma, eu tenho que entrar nesse contexto e levar essa mensagem bem direcionada, né? Então, essa é a primeira coisa, eu preciso entender esses desafios, entender o momento, fazer uma coisa bem com a cara da empresa, senão não funciona, para mim não funciona, eu não acho que algo diferente disso vai funcionar. A partir do momento que tem essa palestra, sensibilização e tal, não sei o quê, o que eu estou trazendo é alguma coisa na sequência para essas pessoas, né? Que é o quê? Eu estou chamando de um workbook, mas pode ser chamado de um e-book também, que tem um roteiro para ajudar esses líderes a fazer essa reflexão de maneira mais estruturada, né? Então, com base nas provocações que foram feitas, com base nesse roteiro, ele começa a pensar um pouco sobre aonde ele está, de que forma que ele está, o que ele precisa de fato, e ele vai construindo uma transição para ele. Até diálogo ele pode ter com líder, com liderado, com pares, para ver a evolução dele, ele vai fazendo o próprio plano de ação dele pessoal, para chegar nesse estágio que ele está buscando como liderança. Porque a liderança tem que entender também que existe uma curva de como as pessoas são relevantes ou não. E isso acontece para todo mundo, né? Hoje você tem um grau de relevância num determinado setor, as coisas mudam completamente. Se você não se atualiza e busca o seu próximo estágio, você fica em declínio. Vocês sabem disso na área de palestras, quantos palestrantes deixaram de ter ascensão, de estagnaram e muitos retroagiram, né? Isso não é, eu peguei o exemplo de palestra porque vocês conhecem muito bem isso, mas isso vale para as profissões em geral. Quantos engenheiros de renome que vivem do passado, que aí começam a perder e vai para outro, arquitetos, médicos, e assim vai, médicos fantásticos, mas que perderam completamente as novas atualizações que precisam, e aí está deixando de fazer certas coisas e tal. Então, eu acho que é por aí. Então, eu acho que esse pós-palestra, o que a gente faz é isso, é dar um material, um workbook, ou um e-book, assim, como queira chamar, e tenha um guia, algo guiado para ajudar nessa reflexão mais profunda de cada um, que seja um instrumento de diálogo desse líder consigo próprio e desse líder com pares, com seus liderados, com seus outros líderes, e assim por diante. Aí cada um vai usar da maneira que bem entende, mas eu acho que ela traz um roteiro para isso, sabe? Além disso, né, eu acho que outras coisas que pode ser um complemento, quando a gente está falando de uma sensibilização, de uma palestra e tal, ter algumas mensagens, eu acho que algumas mensagens que podem ser tiradas da palestra, algumas mensagens até específicas, pílulas que podem ser colocadas nos canais para relembrar isso às suas equipes ao longo do tempo, ou seja, você tem a palestra e você pode trabalhar mais 1, 2 meses, 3 meses com uma série de coisas que podem ser colocadas. Eu gosto muito da ideia de gravar, de fazer um bate-papo com 2 ou 3 líderes da empresa, porque uma coisa é eu falando, tá certo? A gente tem 2 coisas. Primeiro, santo de casa não faz milagre, mas quem é de fora também não tem tanta legitimidade assim. Vive as duas. Então, assim, uma coisa é eu ir dar uma palestra, trazendo a expertise que eu vejo em outros lugares, trazendo as minhas crenças, provocando, mostrando para as pessoas isso, né? A outra é eu somar a isso com 2 ou 3 líderes da empresa e eles oferecendo certas mensagens que eles acreditam de fato.
Então, quando eu falo assim, olha, não, a liderança precisa ter um mindset, precisa se resgatar por causa disso, eles, de fato, acreditarem nisso e mostrarem que também acreditam e que também agem dessa forma. Eu acho que isso ecoa muito mais forte na empresa como um todo. Então, eu acho que são duas coisas bem simples, né? 3 coisas. O workbook não requer nenhum tipo de esforço, requer que cada um queira fazer e tal, recebe, faz aquilo da maneira que bem entender. Algumas pílulas é simples, gravar e colocar num canal próprio da empresa. E essa terceira, eu acho que junto a 2 ou 3 líderes, o que foi dito, o que foi falado, todo aquele briefing construído de forma customizada, ele ganha mais força, porque ganha um eco da própria organização. Muitas empresas que fazem mudança de cultura, né, só funciona quando a gente traz as pessoas reais, de carne e osso, para reconhecer, sabe? Olha o que a Ana está dizendo lá sobre o tema X. Olha o depoimento da Catarina de como ela está... Isso faz com que mude, né? Porque vocês são da empresa, vocês têm legitimidade. Eu só venho de fora para fazer uma provocação, mas a construção é feita por vocês. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Em alguns momentos, até, que também acho que pode ser uma coisa interessante, aí é uma mentoria individual com algumas lideranças em si, aqueles que, a partir desse momento que faz a sua própria reflexão e fala, olha, eu estou precisando de uma ajuda mais incisiva, né? Eu preciso de uma ajuda mais próxima. Então, vamos conversar um pouquinho e uma conversa, que é muito diferente de coaching, viu, gente? Não é de coaching que eu estou falando, não. Estou falando de uma mentoria voltada no negócio, voltada a questões da liderança de uma maneira mais estruturada e efetiva. Sempre como pano de fundo o negócio, porque eu não acredito que você forme liderança de maneira genérica. Eu não acredito nisso. Liderança ela tem que ser formada para a realidade do negócio, senão a empresa está perdendo investimento e você, como líder, está perdendo energia. Muito Milton, bom funciona bem no online isso também? Você não estando presencial com esses líderes fazendo pelo online, funciona perfeitamente da mesma maneira, né? Olha isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui é um painel, é um bate-papo. Isso funciona muito bem. Obviamente, não foi o caso aqui que a gente veio para o improviso, né? Eu sei que vocês estruturaram aí do outro lado, eu tenho o conteúdo estruturado aqui, obviamente, mas a gente não estruturou nada do que está sendo dito aqui, a coisa está rolando. Não. Obviamente que, por exemplo, para a gente fazer isso para uma empresa, a gente vai estruturar isso direito, né? Então, nós vamos fazer um painel com 2 ou 3 líderes, reforçando aqueles momentos, vou conversar com cada líder antes, vou trazer a estrutura de questões que eu vou puxar de cada um deles, vou combinar como vai ser feito, não é uma coisa solta. Obviamente que precisa ser espontâneo muitas coisas e tem que dar o espaço para isso, mas precisa ter também uma linha de raciocínio, senão a gente pode ter uma coisa que não era bem o que a gente queria, né? Legal. Mas funciona muito bem, acho que funciona muito bem. Isso dá para fazer numa boa. Muito bom. Se você, então, é líder, né, ou precisa desenvolver a liderança dentro da sua empresa, uma dica de ouro aqui do nosso bate-papo de hoje, né, sobre novo normal, sobre o restart do mundo, do líder no pós-Covid-19. Milton, para a gente caminhando aí para o final, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre uma iniciativa que vocês tiveram, chamada Vamos Virar o Jogo, né? Nesse momento aí de pandemia. Queria que você explicasse para a gente o que é o movimento, como que as empresas podem aderir, né? Qual que é o objetivo desse movimento, que, aliás, a Palestrate já faz parte, e a gente também está divulgando para os nossos clientes, para os nossos amigos, para o pessoal poder compartilhar também informações boas práticas aí de inovação nesse momento, para a gente parar de ficar só ouvindo notícia ruim, né? Então, conta pra gente aí, o que é esse hashtag Vamos Virar o Jogo? Que é mais do que uma hashtag, não é só uma hashtag, é um movimento de fato, né? Movimento Vamos Virar o Jogo. Isso é um movimento que surgiu há poucos dias atrás, a gente estruturou essa ideia, nasceu de um bate-papo até do César Souza, meu sócio lá na Empreenda, junto com mais alguns empresários, mais 2 empresários, parceiros, que são até parceiros nessa iniciativa, mas surgiu daquela coisa assim, a hora que veio a pandemia e atacou todo mundo ao mesmo tempo, a gente viu um grau das pessoas, das empresas, um grau de pessimismo com o futuro, de falta de perspectiva, né?
E a gente começou naquele momento a intervir muito nas empresas que a gente atua. Então, primeiro temos que tomar algumas medidas emergenciais, cuidar das pessoas, formar um comitê, aquela coisa toda, tal, não sei o que, legal, fizemos essa parte. Mas e agora? A gente precisa acenar que tem vida, que existe futuro, que futuro próximo, que a gente precisa construir isso. Que nós precisamos ter o nosso passaporte, fazer agora o nosso passaporte para esse futuro. Senão, a gente corre o risco de ficar só dentro dessa autodestruição nossa, autoflagelamento e tal. Então, a gente começou a pensar muito nisso, e falamos, depois de vários brainstorming, pensar, poxa, vamos criar esse movimento, vamos virar um jogo, que é um movimento colaborativo, é um movimento de empresas, é um movimento pensado pelas empresas, que tem basicamente duas coisas como propósito, né? Primeiro, ser colaborativo de fato, criar um momento em que a gente fala tanto de colaboração, em que as empresas precisam colaborar mais entre elas. Então, esse foi o intuito principal. Mas ele tem duas ondas. Assim. A primeira onda foi criar um movimento e criar uma onda de uma mensagem positiva com responsabilidade, obviamente. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que não tem, não estamos na negação, mas simplesmente a gente está trazendo uma mensagem que dá para ser diferente. Para fazer esse futuro acontecer, as empresas precisam cada vez mais inovar, se reinventar, curar-se de muitas coisas. A gente falou muito disso aqui, curar a sociedade, curar as empresas, curar os profissionais, curar os líderes. Então, as empresas precisam disso. Então, a gente está trazendo um movimento para, primeiro, puxar essa onda positiva e, segundo, que as empresas possam compartilhar entre si boas práticas, ideias, iniciativas, ações implementadas de coisas inovadoras, coisas que têm feito a diferença dentro da tua própria organização e que podem inspirar outras empresas a fazer algo parecido, adaptar para a sua realidade. Essa troca entre as empresas é de suma importância. Né? Então, o movimento tem essa coisa. Primeiro, criar, vamos virar o jogo, a gente vai sair mais forte, juntos a gente pode colaborar mais entre si, nós vamos ter um momento duro, mas a gente vai sair mais fortalecido, mais forte para o que vem pela frente, poder enfrentar outras coisas. Mas também alertando para que tem muita oportunidade que a gente precisa olhar. A gente precisa, de fato, tirar a inovação apenas do discurso e colocar em prática no nosso dia a dia, porque tem muito lugar que fala que acha ótimo, fala somos inovadores, mas na prática não inova. Né? Então é um momento que as empresas precisam disso, compartilhar mais entre elas, olhar essas boas práticas, inspirar-se em boas iniciativas para poder seguir adiante. O movimento começou há alguns dias só, muito, muito feliz com a adesão de mais de 300 empresas em pouco mais de 10 dias, empresas de todos os portes, segmentos, né? Eu ia te perguntar, não tem tamanho de empresa, né? Pode ser para pequenas, médias, grandes? Pequenas, médias, grandes, de qualquer setor. Para você ter uma ideia, aí a gente pegou algumas empresas que tem lá, né? 3M, Magazine Luiza, Carrefour, Simpress, a Verity Group, enfim, tem várias empresas de todos os segmentos, tem a própria Palestrate, né? Mas empresas de todos os setores, de todos os tipos de segmentos de negócio, estão aderindo, e o que a gente está pedindo é assim, não há nenhum custo de adesão, né? Não tem certificado, não tem nada, nenhum custo para isso. O que a gente tem pedido para as empresas é simplesmente o seguinte, faça adesão, você vai receber um kit com o logo do evento, do movimento, um selo, tal, divulga para a sua rede, incentive outras pessoas a entrarem, incentive a sua cadeia de fornecedores, a sua rede de clientes, incentive a sua rede de distribuição, para eles participarem disso. Então, cria essa onda positiva e a partir acho que da próxima semana, a gente já começa a pedir que as empresas inscrevam as suas melhores práticas para nós e essas melhores práticas vão ser compartilhadas a partir do começo do próximo mês para a gente criando esse movimento de colaborativo entre os negócios. Então, não há nenhum custo, faça adesão, está lá, vamosviraroojogo.org, o site, tem lá todas as explicações, como adere, algumas perguntas, algumas questões, algumas dúvidas que pode ter. Faz adesão. A gente pode ter acesso a essas boas práticas. Né? A partir do momento que você pega a chancela para poder
Vamos Virar o Jogo, você também tem acesso ao que as empresas estão fazendo, você também pode compartilhar o que você está fazendo com a sua empresa. Exatamente. A partir da semana que vem, inclusive, os participantes, as empresas que já se associaram, vão receber instruções para poder inscrever os seus cases. Alguns a gente já conhece e, obviamente, a gente já está preparando. E na semana seguinte, provavelmente, a gente começa a divulgar, disseminar, difundir isso entre os participantes. E tem uma terceira vertente ainda, que a gente também tem chamado esses participantes para... tem alguma ideia, alguma proposta que você acha que deveria ser levada a alguma entidade, algum órgão formador de opinião, e a gente também pode estruturar isso e fazer chegar, porque tem uma rede de relacionamento muito forte, né? Você imagine 300 empresas que a gente tem hoje, mais de 300 empresas, o nível de relacionamento que tem aí dentro, né? Se a gente precisa com um XYZ, provavelmente a gente vai conseguir chegar nessas pessoas, né? Então, esse foi o mote. A gente tem tido uma boa repercussão sobre isso, estamos bastante felizes com o que está acontecendo, e foi a nossa forma de colaborar um pouco também, de pôr na prática aquilo que a gente está pregando, né? Eu acho que doando um pouco do nosso tempo, da nossa estruturação de tudo isso para colocar as empresas para compartilhar mais, para trocar mais experiência, para fazer as coisas acontecerem de fato, porque tem muita coisa boa e que muitos não estão sabendo, e são coisas inspiradoras de fato. Então, aliás, virar o jogo. Isso é papel do líder, né? Isso é papel virar o jogo. Virar o jogo, exatamente. Isso aí. O papel do líder é isso. Muito bom. O futuro, inventar o futuro, fazer virar o jogo, liderar em momento adverso. Porque liderar quando tudo vai bem também é mais fácil, né? Fácil. Tá tudo assim. Não, mais fácil. É mais fácil. Né? Mas são momentos assim que a gente... Aliás, em momentos assim que a gente vê muitas vezes a essência das pessoas. A essência do líder são momentos assim, muitas vezes. Então, é importante você como líder a se olhar, a cuidar de si, cuidar dos outros, olhar de uma maneira mais ampla, né? Estar perto da sua equipe, estar perto do negócio, entender os desafios, não esmorecer, persistir e fazer o que precisa ser feito. Não é fácil liderar, mas se não fosse fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo estaria aí no seu lugar, né? Querendo liderar. Com certeza. E uma coisa é o seguinte, liderança não é sinônimo de cargo, tá, gente? Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Isso é muito importante. Verdade. Não depende da hierarquia. Não acho que porque você não está numa posição de liderança formal, que você não é um líder. Muito pelo contrário, tá? Então, a liderança que eu falo é uma liderança ampla. É uma liderança que todos somos líderes em momentos distintos e temos influência sobre outras pessoas. Então, liderar é isso. E muitas vezes você tem que liderar o seu líder, o seu cliente, o seu parceiro. Esse é o seu papel. Aliás, eu vi esses dias muita gente que está querendo demitir o líder. Eu tenho ouvido muito isso. Não, mas eu acho o seguinte, essas pessoas que estão querendo demitir o líder, exerça o seu papel de influência e ajude seu líder a ser um líder melhor também. Boa, muito bom. É isso aí. Não tente demiti-lo, não. Tente ajudá-lo a ser melhor. Eu acho que é exercer a liderança também. Aliás, é uma liderança mais difícil, mas é um belo exercício da liderança. Bom, Milton, foi muito bom o nosso bate-papo. Passou assim que a gente nem viu. Quando o papo é bom, passa rápido e a gente nem percebe. Queria agradecer muito sua presença aqui com a gente nessa live, né? Esse material todo que a gente produziu. Exatamente. Eu espero que tenha sido bom para você também, assim, que você tenha conseguido expressar aquilo que vocês vêm fazendo e que, com certeza, tem muito a contribuir para as empresas do Brasil todo. Nossa ideia é que a gente possa levar a palestra do Milton e todos os programas que ele pode vir a desenvolver a partir dessa palestra para a sua empresa, para o seu negócio. A gente está à disposição para ajudar. Se você tiver alguma pergunta específica para fazer, você pode mandar para a gente, depois Milton responde, né? Se for pergunta de $1 milhão, então melhor ainda. Tem aquelas perguntas que a pergunta já é melhor que qualquer resposta, né? Essas são Mas obrigada pelo seu tempo, pelo carinho com a gente. Né? E vamos virar o jogo, né? Vamos virar o jogo. Milton com a Palestrarte. Vamos lá. Ó, gente, eu agradeço vocês demais. Sabe que eu admiro o trabalho de vocês, a seriedade, a ética, a forma que vocês
construíram toda essa história, que vocês atuam nesse mercado. Então, assim, realmente só agradeço a oportunidade, o bate-papo realmente é algo descontraído, foi super leve aqui, passou super rápido, a gente podia ficar mais 1 hora aqui conversando, né? Ia sair mais algumas besteiras e tal, super leve a forma que vocês tratam, a seriedade. Eu tenho certeza que as empresas que buscam vocês para assessorá-las na escolha desse momento de levar um conteúdo, de levar um palestrante, de levar uma iniciativa, uma ideia, um projeto, com certeza são empresas que já estão virando o jogo, porque elas já entenderam o quanto que é fundamental um trabalho desse, o quanto encurta, né, e evita que a gente fique batendo cabeça. Então, mais uma vez, só tenho a agradecer, parabéns a vocês pelo trabalho que vem fazendo, e sempre à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente.